Bom, alunos, nós estamos iniciando a semana 5 do PET, que muda totalmente de assunto. Nessas primeiras 4 semanas foram estudados os assuntos relacionados à eletroquímica. Agora vamos falar sobre química orgânica. A química orgânica, ela é a química que estuda os compostos que contêm obrigatoriamente carbono. Então, o carbono é a palavra-chave, que é o elemento-chave para que a gente possa estudar esse segmento da química, ok? A partir disso, nós temos que relembrar alguns conceitos importantes sobre o carbono, né? O carbono, cujo símbolo é o C, né? Ele é um não metal, ele tem 4 elétrons na camada de valência, e nisso, essa coisa da camada de valência, ela é relacionada à quantidade de elementos que ele consegue se ligar. Existem as ligações químicas, ligação iônica, covalente, metálica, e tudo o objetivo de todas as ligações químicas é atingir o octeto, é ficar com 4 elétrons na camada, ficar com 8 elétrons na camada de valência. O carbono, ele tem 4, então para ficar com 8, ele vai querer se ligar com outros 4 elementos, ok? E como eu havia dito, o carbono, que tipo de ligação química ele faz? Ele faz ligação covalente. E no caso, o carbono sendo não metal, ele faz parte da família 14, do grupo 14, lá da tabela periódica, ok? Aí nisso, é importante saber o seguinte. Então, o carbono ele vai ter essa necessidade de se ligar a outros elementos. Vai se ligar nada super óbvio, né? Vai se ligar através de ligações. Ligações a gente representa com esses tracinhos, certo? Eu vou ter 3 tipos de ligações: a ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla, ok? Aí, no caso, sempre tem que dar 4, no caso do carbono. Aí pode ser por meio de 4 ligações simples, pode ser uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, 2 duplas. O importante é sempre chegar a 4 ligações. Fato, ok? Beleza, já fomos nessa primeira parte. Aí vamos lá. Com relação então ao carbono, a primeira coisa que é legal a gente estudar é sobre a classificação dele. Nós vamos ter 4 tipos de carbono: o primário, secundário, terciário e quaternário. O que diferencia um do outro é a quantidade de carbonos que eu vou ter ligado àquele que eu resolver classificar. O carbono primário é aquele que está ligado a mais um outro carbono. O secundário é aquele que estiver ligado a outros 2. O terciário é aquele que estiver ligado a outros 3. O quaternário é aquele que estiver ligado a outros 4. Disfarça, tá, gente? Esse é meu gato, o Chico. Aí nisso, independente da posição, podia estar para cá, você conta quantos outros carbonos está ligado àquele que eu resolver estudar, classificar. Sempre em questões relacionadas, e até tem no PET, relacionadas à classificação do carbono, sempre é dada essa sequência de vários carbonos. Já aprendam que isso vai ser na química orgânica inteira esse conceito, que é muito importante. Essa sucessão de vários carbonos é uma cadeia carbônica, ok? Aqui eu estou representando essa cadeia carbônica através de uma fórmula estrutural simplificada, certo? Aí, nesse caso, pegando essa fórmula estrutural aqui, essa cadeia carbônica, você vai pegar carbono por carbono e jogar essa classificação que eu ensinei para vocês. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar bonito. Verdinho. Então, esse primeiro carbono, você sempre olha ao redor dele. Então, ó, não tem. Eu tenho só para frente. Então, por isso que ele é
primário. Esse carbono, ó, não tem para esquerda e para direita. Secundário. Esse, 1, 2. Secundário. Esse, 1, 2 e para cima, 3. Terciário. Esse que tá só aqui, ó, só para baixo. Primário. Esse que também, ó, só um carbono para baixo. Primário. Esse, mesmo eu tendo esse H aqui, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4. É o máximo que eu posso chegar. Esse é um exemplo de um carbono terciário. Esse, só para cima. Primário. Esse aqui, primário. Este, 1, 2, secundário. Esse, 1, 2, 3. Aí essa dupla ligação não interfere. Eu tô classificando o carbono, não tô mexendo com ligação. Então aqui não interfere. Então, 1, 2, 3. Então, eu só conto, cuidado. Eu esqueço a ligação e esqueço o carbono que não tá ligado direto. É só os diretamente. Então, por isso é 1, 2, 3. Terciário. E aí, depois, dependendo da questão, pede quantos que tem no total, né? E aqui tem um jeito de você tirar a prova. Primários eu tenho, P de primários, 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 6, tá? Esqueci desse. Tá ligado só pra cá. Então, conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 primários. Secundários eu vou ter 3. 1, 2, 3. Terciários eu tenho 2. 1, 2. E quaternário, só 1. Certo? Então, o jeito de eu tirar a prova e ver se eu não esqueci nenhum carbono para trás, que nem eu tinha feito aqui. Se eu somar 6, 3, 6 e 3, 9, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Olha a diferença desse para esse. Quando eu tenho uma sucessão de carbonos assim de uma forma plana, é uma fórmula estrutural simplificada representando uma cadeia aberta. Agora, quando ela é colocada dessa forma, esse desenho aqui, tanto faz aqui ou aqui, que eu quis mostrar para vocês, é uma cadeia fechada. O jeito de fazer é o mesmo, fica um pouco repetitivo. Meu Deus do céu. Então, ó, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Quantos carbonos tem? Primários, nenhum. Secundários, 4. Terciários, nenhum. Quaternário, nenhum. Aí agora eu já posso falar uma outra coisa para vocês. Isso é uma fórmula, uma cadeia fechada numa forma estrutural simplificada. Existe um outro tipo de forma estrutural que cai principalmente no Enem demais, que é essa aqui, ó. É chamada fórmula em linha. Isso é a mesma coisa disso. Cada extremidade aqui, ó, representa um carbono, tá? Aí nisso, vamos fazer esse exemplo, ó. 1, 2, secundário. Aqui, 1, 2, a dupla ligação não interfere, lembra? 1, 2, 1, 2. E esse, 1, 2, 3. Ele é terciário. Esse, secundário. Esse, primário. Então, aqui, ó, se aparecer um exercício que tiver assim, ó, faz isso aqui que fica mais fácil. Certo? Então, como eu disse para vocês, só fazendo a continha aqui, ó, primário tem 1, secundário 1, 2, 3, 4, 5, terciário tem 1, quaternário nenhum. Então, forma estrutural é quando eu pego e faço a cadeia, né? Represento todos os elementos que eu tenho, as ligações. Já a molecular é quando você conta quantos átomos eu tenho de cada elemento. Vamos pegar exemplo desse. Então, quantos carbonos eu tenho aqui no total? 1, 2, 3, 4.
Faço assim, ó. Quantos hidrogênios? 2, 4, 6, 8. Certo? Quando eu vou fazer essa aqui, ó. Se eu for fazer essa, 5, 6, 7. Hidrogênios, 2. Então, ó, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12. Quando eu conto, então, quantos átomos eu tenho de cada elemento molecular, infinitamente mais fácil é essa de trabalhar em questões, né? Vamos lá, seguindo. E aí, para finalizar essa aula, às vezes, então, dentro do estudo do carbono, se pede para colocar os hidrogênios ou completar as ligações. E tudo isso a gente volta lá no começo, quando fala-se que o carbono faz 4 ligações. É o que você precisa saber. Aí aqui eu também vou inserir uma informação nova. Quando se fala em Chon, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, esses são chamados elementos organógenos. Os elementos organógenos são aqueles que constituem os compostos orgânicos, sendo o principal o carbono, tá? Se não tiver carbono na composição, não é orgânico. Os demais são acessórios. Aí vocês já aprenderam na aula de hoje que o carbono faz 4 ligações. E os demais? Segue a regrinha. É Chon 4, 1, 2, 3. O hidrogênio faz uma, o oxigênio 2 e o nitrogênio 3, ok? Aí o hidrogênio, ele é o coringa aqui, ó. Ele sempre vai estar completando as ligações que faltarem, geralmente que as questões pedem, certo? Então vamos lá. Se vem uma questão e pede, indique a quantidade de hidrogênios necessários. Você vai pegar também carbono por carbono, só que dessa vez, ao invés de classificar o carbono, ver a quantos outros ele está ligado, você vai contar as ligações que ele tem ao redor. O que faltar para 4, intera com hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, este carbono, ele tem quantas ligações? 1. Para 4, faltam 3. Aí, lembrando, pode colocar o H3 aqui, aqui, aqui. Podia fazer assim também, ó. Colocar eles separados. Eu gosto de colocar assim, fica mais fácil. Este carbono, 1, 2, para 4, faltam 2. Este, 1, 2, 3, para 4, falta 1. Este, 1, 2, 3, para 4, falta 1. Este, 1, 2, 3, para 4, falta 1. Ah, mas por que você não colocou H1? Porque não precisa, o 1 não precisa colocar. Então, aqui, ó, esse carbono tem 1, para 4, faltam 3. Este tem 1, para 4, faltam 3. Vamos fazer esse. Esse aqui, ó, pode estar tortinho assim, é ligação do mesmo jeito. Então, nesse caso, 1, 2, para 4, 2. 1, 2, para 4, 2. 1, 2, 3, para 4, 1. 1, 2, 3, 4. Já tem as 4 ligações necessárias. Este, 1, 2, 3, para 4, falta 1, certo? Esse carbono tem 1 para 4, falta 3. Aí, novidade aqui, mas quando apareceu o oxigênio e o nitrogênio, conta as ligações do mesmo jeito e completa também para eles. Vamos lá, o carbono, ó. Aqui é uma ligação simples, tá? Ficou esquisito porque eu tinha errado. Mas dá para entender, ó. 1, 2, 3. Para 4, falta 1. E qual que é a história do oxigênio? O oxigênio, ele precisa só de 2 ligações. Ele tem 6 na camada de valência para ficar com 8, então ele só precisa de 2. O oxigênio, ele tem uma ligação. Isso aqui é uma. Aí, para ficar com 2, só falta mais uma. Este carbono, 1, 2, para 4, 2. Este carbono, 1, 2, 3, 4. Já tem as 4, fechou.
Este carbono tem 1 para 4, 3. Este oxigênio tem 1 para 2, falta 1. Aí aqui, este carbono, 1, 2, 3, 4, não falta nada. O oxigênio, 1, 2, já tem as duas, completa também. E o nitrogênio faz 3. Aí, se faz 3 e tem uma, para ficar com 3, só faltam 2. Ok? Lógico, 80% dos que aparecem é carbono. Os demais, eles aparecem no meio da questão só para atrapalhar, para você não se empolgar e colocar 4 para esse. Não pode esquecer, o oxigênio faz 2 e o nitrogênio faz 3. E às vezes, tem no PET uma questão parecida com essa. Pede para você colocar as ligações. Lembrando que eu tenho ligação simples, dupla ou tripla. Então, ó, esse carbono, ele tem 3 hidrogênios. Para ficar com 4, quantas ligações eu preciso? Só uma. Agora, ó, este carbono aqui, ele tem 2 ligações. Para ficar com 4, aí eu preciso de outras 2. Aí, completei para esse, ó, 1, 2, 4. Esse aqui é o costume, já até comecei a fazer, ó. Então, aqui, para poder ficar, vamos começar por esse aqui. 1, 2. Para ficar com 4, precisa de uma dupla. Já esse, 1, 2, 3. Para ficar com 4, precisa de uma simples. Agora esse carbono, 1, 2. Para ficar com 4, uma dupla. Esse, 1, 2, 3. Para ficar com 4, uma simples. Esse, 1, 2. Para ficar com 4, falta uma dupla. Isso aqui aparece demais. Isso aqui é a estrutura de um composto muito especial, chamado benzeno. Vamos aprendendo. E este, se já tem 2, para ficar com 4, eu venho com uma dupla. E esse carbono agora, ele tem 3, para ficar com 4, só falta uma. Aí aqui é um quebra-cabeça. Aqui tem 1 e aqui tem 1. Para satisfazer esses 2 aqui, qual tipo de ligação que eu coloco? Se eu colocar só uma simples, vai ficar com 2 e aqui também vai ficar com 2. Se eu colocar uma dupla, vai ficar com 3 e aqui também vai ficar com 3. Também não vai adiantar. Mas se eu colocar uma tripla, vai ficar com 4, vai ficar com 4. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu não tenho lousa digital, a mesa que digitaliza e tal. É meio no improviso, mas é feito com muito carinho para vocês. Estou devendo explicações para o 3º ano, né? Então, vamos começar a matéria nova aqui e espero que vocês não fiquem tão perdidos quanto estão, ok? É isso aí. Eu tô aí para esclarecer qualquer dúvida e até a próxima.